É, Duda, você ficou rindo, né? Quero ver você orar. Charrier, sobe aqui, querido. Irmãos, vamos aplaudir a Jesus, né, pela vida do Charrier, que bênção. Se dispôs a vir cá. Falei 18h30 lá na prefeitura, falei? Ah, é 18, irmãos, não é 18h30 não, 18, tá? 18, lá na prefeitura, falei? Lá na prefeitura. Deus te abençoe, viu? Benção. Hã? Liberei. Boa noite, irmãos. É uma honra para mim, um prazer estar novamente com vocês. Estou passando rapidamente por aqui e Deus me concedeu a oportunidade de estar novamente com vocês. Antes de eu começar, eu só queria apresentar uns amigos meus que estão aqui, a Roberto e a Daniela. Por favor, fiquem de pé. Eles são lá de Uberlândia, eles não gostam disso não, mas e 3 irmãs com eles. Por favor, fiquem em pé, as 3 irmãs. Eles não gostam disso, mas gostaria muito que depois os irmãos aí conhecessem eles de perto. Essas meninas têm um trabalho muito lindo lá em Uberlândia e creio que está no seio do coração de Deus. Então, por favor, se aproximem deles aí e conheçam o que Deus está fazendo lá em Uberlândia através deles, tá? Amém. Meus irmãos, eu tenho estado com peso no meu coração de 2 coisas. Uma delas é a questão da informação. Hoje nós vivemos uma guerra de informação. E aquilo que a gente ouve, né, o tempo todo nos celulares, na televisão, na mídia, tem sido um bombardeio na nossa geração. Não digo só para um tipo de pessoa, mas na nossa geração. E uma das coisas que nós precisamos agir, né, fortemente, é o contrário, trazer também informações, ensinar. Como vocês sabem, eu ando muito perto de Israel e as informações que são dadas no mundo inteiro são horríveis, são as piores que existem e diria assim, 80% das informações de que realmente está acontecendo em Israel, ela não chega em quase lugar nenhum se você não tem contato ou ligação que está ali. E não só nesse caso, mas em vários outros casos, nós temos um problema muito sério de informações em quase todas as áreas. Nós temos percebido, principalmente por causa dessa guerra lá em Israel, como principalmente o sistema educacional no mundo inteiro foi atacado, né? Você vê movimentos de greves acontecendo, manifestações, e a maior parte deles são movimentos universitários, né? Pessoas que estão lá na rua abraçando uma causa sem nenhum conhecimento, porque a maioria deles estão gritando coisas, falando coisas que não têm conhecimento nenhum. Quando você começa a perguntar, indagar os jovens, inclusive repórter, eles não sabem quase nada, né? Às vezes eles estão gritando lá que a Palestina será livre, né, do rio ao mar. Aí você pergunta para eles que rio que é, ninguém sabe que rio que é, não sabem que mar que é. Não tem informação, estão sendo levados simplesmente por um bombardeio de informações erradas que existem. E uma outra causa junto com eles eles não têm causa, estão vazios. Então abraça a causa de alguém, mesmo sem conhecer, e estão atolados em tantas coisas. Então nós temos uma necessidade muito grande de trazer ensinamento, de trazer a verdade, publicar isso de todas as maneiras que nós pudermos. E para mim isso é um fator chave hoje, né? Desde a gente pegar as criancinhas aos mais velhos,
E outra coisa dentro disso, nós estamos dentro de uma mudança muito drástica. Existe uma mudança acontecendo no mundo hoje, né? E eu penso que, principalmente daqui até o final do ano, nós devemos enfrentar uma mudança assim estupenda no mundo. Nós estamos tendo mudanças de governadores, de países, mudanças de presidentes. Só para você ter uma ideia, a Inglaterra vai mudar de primeiro-ministro, a França vai mudar, a Espanha vai mudar, os Estados Unidos vai mudar, países aqui na América do Sul. Então, assim, nós estamos passando um momento extraordinário. E não somente no governo, mas também na tecnologia, na evolução de todas as coisas. Está, assim, uma coisa estrondosa. E uma coisa que nós precisamos compreender é que Deus não está para trás. E Deus sempre tem algo novo, Deus tem sempre a resposta para todo momento para nós. Nós só precisamos descobrir o que está aqui na palavra, e que já está anunciado, porque a palavra nos diz, os profetas, né? Diz assim que Deus não fará coisa alguma sem antes primeiro falar com seus santos profetas. E Ele já falou. Tudo aquilo que Ele deseja fazer, Ele já anunciou. A única coisa que nós precisamos hoje é que Deus nos abra as Escrituras, principalmente as Escrituras proféticas, os profetas. Eu acho que já falei isso aqui, tem mais ou menos 10 anos que eu estou lendo só os profetas. Eu pego de Isaías, vou a Malaquias, só que eu termino lá, eu volto e estou lendo, e cada vez que eu leio, ao menos eu sei, porque a coisa é tão ampla, é tão grande, é tão maravilhosa, que a coisa vai expandindo, e você pensa, eu sou um grãozinho de areia. E eu entendo também, principalmente pelos profetas, que Deus reservou coisas para nós, para essas últimas gerações. Daniel, lá no finalzinho do livro dele, ele diz, ele viu tantas coisas, Deus mostrando coisas para ele, revelando, abrindo os céus, e de repente Daniel parou e ele pediu para Deus, falou, Deus, eu não estou entendendo, por que todas essas coisas? E aí o Senhor fala para ele, calma, fecha o livro, sela o livro, você vai dormir com seus pais, porque essas coisas são para os últimos dias. Então, Deus tem muita coisa nas profecias que ainda não se cumpriram, e muitas delas ainda estão como que fechadas, não está aberta ao nosso entendimento, e Deus quer abrir o nosso entendimento para esse tempo do fim, abrir os nossos olhos para que possamos nos alinhar com o céu. O que nós mais precisamos nesses dias não é boas ideias, não é bons planos e bons projetos. O que nós mais precisamos é conhecer a voz de Deus naquilo que Ele já anunciou que fará e nos alinharmos com o céu. Existe uma passagem do profeta Daniel também, que ele disse que estava ali, pensa bem, imagina a situação de Daniel, na Babilônia, um homem já de idade, maduro, vendo a situação do povo dele, sabendo da situação de Jerusalém, de Israel, tudo como estava, e ele naquela angústia, o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele pegou as Escrituras, especialmente o livro de Jeremias, e ele escreve isso, estando eu lendo o livro de Jeremias, eu entendi pelas palavras do profeta que o tempo do exílio demoraria 70 anos. Ele entendeu, ele compreendeu, porque as Escrituras foram abertas para ele. Por que eles não entenderam isso antes? É que tem um momento que as Escrituras são abertas, e tem um momento também que você depende do Espírito Santo, que Ele fale com você, e também tem a sua disposição de pegar as Escrituras e ir para dentro diante de Deus, falar, Deus, fala comigo,
abre as Escrituras para que eu possa compreender. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi orar, orando, buscando ao Senhor, se humilhou. Aquele homem moveu os céus, gente. A Bíblia diz que ele viu os céus abertos, os anjos vieram, Gabriel veio do Santo dos Santos para encontrar com ele. E olha a palavra que ele falou: homem muito amável, desde o primeiro momento que você se entregou para compreender, as suas orações foram ouvidas. E eu vim, e houve lutas nos céus, mas eu deixei lá Miguel pelejando e vim aqui somente para te responder. Quando nós nos alinhamos com as Escrituras, quando nós nos alinhamos com aquilo que o Pai falou, com aquilo que os céus falou, gente, você move os céus, você arrebenta barreiras, os demônios têm que sair para fora, principados e potestades caem, porque você move os céus junto com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que ela não volta vazia para Ele, e Ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Então, se alinhe com a palavra, que Deus nesses dias fale conosco, que Deus nos desperte, que Deus levante uma geração que está completamente alinhada com os céus, movendo com os céus, para que possamos alcançar aquilo que Deus está falando. Esse é o resumo do que eu quero compartilhar com você hoje. Mas eu quero focar em algo bem especial. Eu quero focar no ministério de Jesus. Muitas vezes, por não conhecermos a profundidade das Escrituras, nós diminuímos muito o que é o ministério de Jesus, o que Ele é, o que Ele veio fazer, o que Ele veio realizar. Antes que eu continue, eu quero que você assista um pequeno trecho de um filme de uma série que está rodando aí no Brasil. Eu não sei o nome em português, The Chosen. É isso mesmo? Tem em português a mesma coisa? Digo aí para todo mundo, assista a série inteira. Quem não assistiu, assista. Um dos melhores filmes de Jesus que eu já vi. Assista, leva para as crianças assistir. As notícias que nós temos na Inglaterra, a multidão de gente na Ásia, na África, que se converteram por causa disso, é coisa tremenda. Mas eu quero focar num negócio com respeito a Jesus. Vamos assistir esse trailerzinho, esse trecho do filme, do Chosen. Os irmãos A cidade de Davi. E depois vocês foram para o Egito, eu soube. Há bons rabinos lá também. O Cleófas de sempre. Olhe para mim, Jesus Bar José. Por que os fenícios cortaram o cabelo de Sansão? Perdoe-me, Rabino, mas não foram os fenícios, foram os filisteus. E cortaram para deixá-lo fraco. Onde está Eliseu, que foi levado pela carruagem? Na verdade, Elias é quem foi levado. Elias está com o Senhor. Quem reside no jardim do Éden? Ninguém. Não há ninguém no Éden. Não há ninguém no Éden escrevendo isto, e todos os feitos deste mundo aqui? Dizem que é Enoque, mas o Éden ficará vazio, até o Senhor dizer que o mundo inteiro será o Éden de novo. Por que o Senhor quebrou a promessa com o rei Davi? O Senhor não quebra promessas. O trono está lá. Onde está o rei? Ele virá, e a casa dele será eterna. Um carpinteiro a construirá? Sim, sempre há um carpinteiro. O próprio Senhor costuma ser um carpinteiro às vezes. Como pode o Senhor ser carpinteiro? Me diga. Não foi o próprio Senhor que disse a Noé como construir a arca, que tipo de madeira usar e também como usar o piche? E não foi o Senhor que concedeu a visão
do novo templo ao profeta Ezequiel, com as dimensões das galerias, portões e o altar? Sim, foi ele. E quando o Senhor fez o mundo, a sabedoria não estava lá como mestre artesão? Se sabedoria não é o Senhor, o que é sabedoria? E quando Ciro, o persa, decretou que poderíamos retornar à terra sagrada, os carpinteiros vieram para casa construir o templo, como o Senhor disse que seria. E como... É um bom menino. Gostei desse garoto. Escola, amanhã de manhã. Todas as vezes que eu assisto esse pedacinho desse filme, meu coração se alegra tremendamente de ver como Jesus impressionava em todo tempo, em todo momento, até quando ele era adolescente. E eu quero que você guarde isso aí no seu coração, que no meio da palavra eu quero trazer isso de volta para você. A sabedoria que repousava sobre ele, o entendimento que estava sobre Jesus. Isso é chave para nós hoje. Por favor, guarda isso aí no seu coração e abra sua Bíblia comigo no capítulo 7 do livro de Isaías. Nós temos uma necessidade profunda de voltarmos aos profetas e conhecê-los. Do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14, nós temos aí um dos maiores pronunciamentos de Deus a respeito de Jesus. Depois você lê na sua casa com calma, que eu não quero te tomar tempo lendo todas as escrituras, mas quero te contar o contexto. Os babilônicos estavam atacando Jerusalém. Jerusalém estava numa situação caótica, a ponto do rei Acaz ficar completamente esmorecido, pensando que o fim havia chegado. Neste momento, Deus dá uma ordem para o profeta Isaías e diz para ele o seguinte: pega o teu filho e desça ao poço do aqueduto superior, do poço superior. E quando ele desce, ele encontra então com Acaz, e ele traz a mensagem para Acaz e diz para Acaz: assim diz o Senhor, não se assuste, porque isso não acontecerá. O Senhor mesmo te livrará de toda essa situação, e peça ao Senhor um sinal, e Ele te dará. E Acaz recusa dar esse sinal, pedir esse sinal, e parece que foi uma ofensa ali para Deus e para o profeta, que ele disse para ele, falou: mas você está aí tentando o Senhor, não basta o que você já fez? E então Deus dá uma palavra para Isaías e diz assim: portanto então, o Senhor mesmo te dará um sinal, uma virgem dará à luz a um menino. Veja bem que profecia, que palavra tremenda, já começou assim, virando o mundo de cabeça para baixo, né? Uma virgem dará à luz um menino. Nós sabemos muito bem que essa profecia já estava falando a respeito de Jesus. A curiosidade que eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas aqui, primeiro Deus não desperdiça nenhum ponto e nenhuma vírgula que é colocado nas Escrituras. Tudo tem um sentido, tudo tem um significado. E nós precisamos compreender as Escrituras. Eu digo até mais, a gente está com alguns projetinhos aí no coração. Um deles é que as pessoas aprendam, principalmente essa nova geração que está vindo aí, aprendam hebraico. Nós queremos que aprendam. E outras coisas também que a gente quer que a nova geração aprenda. Por quê? Veja bem, Deus dá aqui um sinal. E qual é esse sinal?
O sinal foi que o profeta deveria pegar o seu filho e descer para um lugar específico, para um poço, e que naquele poço é que seria dado esta palavra e este sinal. Agora veja comigo, aí no texto você vai ver o seguinte: Deus dá uma ordem para o profeta dizendo: pega o teu filho e desça para o poço do aqueduto do poço superior. O que isso significa para você? Pensa bem. Qual o significado disso? O que é isso? Por quê? Por que tinha que ser esse lugar? E que lugar que é esse? E como eu te disse, Deus não desperdiça nenhum ponto e nenhuma vírgula. Por isso nós temos a necessidade de compreender as Escrituras. Vou te explicar rapidamente, não é uma aula, eu não sou muito bom de pregador, gosto mais de dar estudos e ensinar, mas deixa aqui, tenha uma paciência comigo, que eu quero que você entenda algo aqui, chave para nós. Jerusalém, ela é colocada, edificada em cima de um lugar cheio de montes, e existe 3 montes específicos na cidade de Jerusalém. Começa um assim, aí sobe um pouquinho mais, tem um outro, e tem um terceiro do lado dele. Esse primeiro aqui, ele se chama Monte Sião. Esse segundo se chama Monte Moriá. E o terceiro do lado de cá, Gólgota. Você conhece todos esses nomes, sei que você está familiarizado com eles. Do lado de cá, do lado desses 3 montes, tem um vale. Nesse vale sobe um outro monte, e esse monte do lado de cá também é muito conhecido, que é o Monte das Oliveiras. Então, que junto do Monte das Oliveiras está o Jardim de Getsêmani, tudo ali muito pertinho. Nós sabemos que toda cidade, ela é edificada, toda sociedade procura edificar uma cidade onde existe rios. Você pode ver que a maior parte das cidades é edificada onde tem um rio. Por quê? Água é o essencial para a sobrevivência de qualquer sociedade. Não tem água, é o que Carlinhos leu aqui, vai morrer, e se Deus não tiver misericórdia. Em Jerusalém não existe rios, ainda que o Salmo 46 profetiza, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse salmo é uma profecia. No finalzinho de terminar aqui, você vai entender que é uma profecia, porque lá não existe rio. Lá existe somente uma fonte, que antes mesmo dos judeus estarem lá, que era os Jebuseus, que é um povo que não existe mais, que dominava principalmente neste monte de Sião. Esse monte de Sião já tinha o nome de Sião, ele não passou a ser chamado Sião depois que Israel dominou, porque a palavra Sião significa fortaleza, e aquilo era, na verdade, uma grande fortaleza, porque se você imaginar um monte, e aí eles construíram as paredes da cidade em cima do monte, e ali dentro era a cidade, e dentro dessa cidade havia uma fonte, e a única fonte que existe em Jerusalém inteiro. Essa fonte esteve escondida por muitos anos, depois de vários países atacarem, né, Jerusalém através dos anos, destruíram a cidade, ela foi soterrada, ela só foi redescoberta em 1860, que é uma outra história linda também, se vocês puderem conhecer, é tremendo. Mas, voltando nessa fonte, como era uma cidade e havia só a fonte jorrando, eles construíram um poço grande, que aí a água armazenava, mesmo que tivesse guerra ou qualquer coisa, eles tinham sempre água em abundância dentro do tanque da fonte. Nos dias do rei
Ezequias, o rei Ezequias construiu um aqueduto. Ele furou as rochas, indo para a parte de baixo da cidade, e lá no final do aqueduto, ele construiu um outro poço. Então, quando Isaías ouve a voz de Deus, que Deus fala para ele: pega o teu filho, vá para o poço do aqueduto, do poço superior. Entendeu agora? Aonde então é que está toda a história? E esse poço lá embaixo, que é o poço do aqueduto, é chamado o poço de Siló, que todos também conhecem dos dias de Jesus, onde muitos milagres foram feitos ali. E o anúncio a respeito do nascimento do Messias de Jesus teria que ser lá, porque era naquele lugar que muitos milagres foram feitos, inclusive um milagre que você não encontra no Velho Testamento. No Velho Testamento você encontra cura de leprosos, você encontra pessoas ressuscitando, mas você não encontra ninguém sendo curado de cegueira, os olhos se abrindo. Esse milagre da cura de um cego ficou para os judeus uma marca da qual seria para o Messias. Quando o Messias viesse, um dos sinais que ele traria, que seria curas, mas uma das curas seria a abertura dos olhos de cegos. E essa profecia se repete várias vezes pelos profetas. E pelo fato de que vários milagres de abertura de olhos foram feitos ali, naquele poço, ele deveria ser anunciado ali. E ali então nós começamos a ver as profecias que deveriam ser todas a respeito do Messias. Agora preste bem atenção comigo. Por que é ligado tanto com esta fonte, com esse poço e com essa fonte de águas que é ali e que é o Messias? Agora, pula comigo no capítulo 7 do livro de Isaías. Aliás, desculpa, capítulo 9. E nós vamos ler esse texto, eu quero ler com você até o versículo 6. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, do caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizestes crescer a nação e aumentastes a alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara do castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Novamente aqui, uma profecia sobre este menino que iria nascer. E ele coloca aqui algumas coisas que o Messias estaria fazendo. E é tão interessante que quando você conhece a geografia de Israel, você entende claramente esse texto. Ele fala aqui da região da Galileia, uma região desprezada, uma região humilhada, uma região onde principalmente a religião daquela época, os religiosos que se achavam os caras, desprezavam completamente toda esta região que ele anuncia. Essa é a parte norte de Israel.
E eu quero que você lembre bem aquele texto, quando começaram a falar lá em Jerusalém a respeito de Jesus, né? Chamava ele de Jesus de Nazaré. E quando Jesus se apresentou assim, eles começaram a caçoar: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Por quê? Era assim que era considerado. Lá no norte, aquela região, pelo fato de ser fronteira com outros países, era um lugar de muito comércio, era tipo porto, onde tinha depósito, onde se trocava, vendia, aquela loucura, né? Então tem de tudo, tem ladrão, tem corrupto, muita prostituição, é aquela anarquia, e por isso também chamava de a Galileia dos gentios. E uma coisa que eu acho assim tão tremenda, que dentro do ministério de Jesus, ainda que a Bíblia fala aqui que ele veio primeiramente para Israel, mas a Bíblia que já começa a anunciar o que seria o ministério dele, é para alcançar todos, aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que são desprezados, aqueles que estão andando na sombra da morte, aqueles que não têm mais esperança, aqueles que são desprezados aos olhos de todo mundo. Foi para esses que Jesus veio, foi para isso que o Messias veio, foi para isso que o Messias foi anunciado. O ministério dele, a razão do porquê ele veio, foi para isso. E ele começou e foi formado e conhecia o coração dessas pessoas, porque ele foi formado ali. Ele andou com essas pessoas, ele viu qual era o sofrimento. Ele não somente veio para realizar algo, ele participou dos nossos sofrimentos. E é isso que o Senhor veio. Ele está participando do sofrimento de todo mundo. Ele está participando das vergonhas que as pessoas passam. É difícil para nós sabermos isso, mas quantas pessoas fazem tanta besteira, desculpa o meu palavrear, faz cagada na vida, estão aí humilhados, envergonhados, mas Jesus sabe da vergonha dessas pessoas. E foram para esses que Jesus veio, aqueles que estão andando na sombra da morte, não tem mais esperança, não tem mais saída. Jesus sabe disso, foi para isso que ele veio, e a Bíblia diz que esses viram uma grande luz. É tão interessante, né, que a Bíblia fala, quando Simeão tomou Jesus nos braços, ainda bebê, ele diz: obrigado, meu pai, porque os meus olhos viram a grande salvação que o Senhor trouxe. E ele fala, abertura dos olhos dos gentios. Os gentios precisavam ver isso. Para Israel, ele diz, glória para Israel. Então, Israel já conhecia qual era o propósito final de Deus em todas as coisas, que precisamos conhecer isso de perto, mas nós precisamos saber que Deus, na pessoa de Jesus, veio para isso, para encontrar os humilhados, para encontrar aqueles que estão sem esperança, sem direção na vida, para encontrar os que estão desprezados, os que estão doentes. E aí, com tudo isso, com toda essa missão, e é interessante que nós pegamos o capítulo 61 de Isaías, não precisa abrir lá, eu vou só anunciar para você. Ele diz, e o Espírito do Senhor Deus me ungiu para abrir a prisão dos que estão aprisionados, proclamar a libertação, curar o de coração quebrantado, e ele vai anunciando ali, e o próprio Jesus, quando foi começar o ministério dele, ele vai na cidade onde ele estava sendo criado, pega as escrituras, que são as escrituras dos profetas, abre ali em Isaías 61, lê essa passagem, e num determinado momento ele para, ele não lê tudo, e ele fecha as escrituras e diz, hoje se cumpriu essas escrituras.
Ele está declarando aqui novamente o que ele veio fazer, qual era a missão dele, o que ele estaria realizando. Mas uma coisa que eu quero ressaltar aqui, é que ele diz assim, lá no finalzinho, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus veio já com a credencial de um governo, de um reino. Ele já veio com as credenciais de autoridade. É como um marechal chega com as divisões dele e se declara. E aí, quando ele começou o ministério dele, as primeiras palavras dele foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não que o reino estava aqui, mas o rei, o credenciado, o que representa o reino, estava aqui, chegou aqui. E ele já começa a declarar: um novo domínio está chegando, um novo governo, uma nova estrutura, e que é o seu reino, chegou. E esta foi a tarefa principal de Jesus, não esqueça disso. Essa foi a tarefa principal de Jesus, trazer o seu reino, manifestar o seu reino, trazer o governo dos céus. Não estou aqui para falar de política, mas não é esquerda, não é direita, não é socialismo, não é forma nenhuma de governo que vai solucionar os problemas dos povos e das nações. Só tem um, ele que se chama o governo dos céus, o reino dos céus. Tem uns que são melhores do que outros desses aí, né? Não quero entrar nesse assunto, não é para mim, mas nós precisamos compreender que a solução deste mundo, a solução das nações e dos povos, só uma coisa: o reino dos céus. E nós precisamos compreender isso, como que Jesus veio trazendo este reino. E os discípulos de Jesus ficaram tão encantados com aquilo, tão encantados com o reino, com as palavras do reino, que eles já ficaram até perdidos com toda a formação religiosa que eles tinham. Eles não sabiam nem orar mais. Verdade. Que aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, nos ensina a orar. Não sabe nem orar mais, não sei nem como orar. E aí Jesus vai ensinar para eles. E aí Jesus dá para eles não uma forma de orar, mas Jesus dá para eles ênfases que eles deveriam dar nas suas orações. E a primeira é: Pai nosso que estás nos céus. A primeira coisa, irmãos, voltar para Deus. Não importa a sua condição, não importa onde que você está, não importa, volta para Deus. Primeira coisa, por quê? Aquilo mesmo que ele enviou um dos mensageiros, né, que foi João Batista, antes que Jesus viesse, está escrito lá em Isaías também, né? E aí quando ele fala, vai e anuncia, e prega, e diga, aí ele fala assim, o que eu vou falar? Aí ele diz, fale e declare que toda a carne é como a flor da erva, de manhã floresce e à tarde murcha e morre. Essa é a nossa condição, irmãos. Você pode ser lá quem você quiser ser. Essa é a nossa condição. Quando nós voltamos realmente para Deus, assim nós nos encontramos. Não existe apóstolo, não existe profeta, não existe presidente, não existe homem de negócio, não existe ninguém diferente. É flor da erva. Fica bonito, mas à tarde murcha e morre e acaba. E não leva nada. Essa é a primeira coisa. Precisamos reconhecer a nossa situação, reconhecer quem nós somos
e volta para Deus, volta para Ele. É a primeira coisa que tem que vir sobre nós. Não temos o que justificar, não temos que falar que somos bons, que eu sofri demais, o que é isso, que é aquilo. Volta para Ele. Ele é a razão de todas as coisas. E a segunda coisa que Jesus vai falar ali: e peça, venha o teu reino. Aí Jesus já não está dizendo que o reino chegou, aqui ele já está pedindo que orem para que o reino venha, para que esse domínio venha, para que esse governo venha, porque a vida que esse governo oferece, a vida que é dentro desse reino é completamente diferente. E foi isso que Jesus saiu anunciando. Ele sempre pregou e anunciou deste reino. As outras coisas da oração você já sabe. Agora pula comigo Isaías 11. Vamos ler do versículo 1 para frente. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Presta atenção nessa palavra. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões, em favor dos pobres, com suas palavras como se fosse um cajado ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturião. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará, a vaca alimentará com o urso, seu filhote se deitarão juntos, o leão comerá palha com o boi, a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Novamente, aqui ele já começa a falar do Messias, do tronco, nascerá o renovo, que virá de Jessé, que é Jesus, nós sabemos totalmente disso, não precisamos entrar muito nisso. E aqui então ele diz que ele governará, e no seu governo, ele dá aqui uma visão de que será o seu governo. Ele dá um entendimento, ele nos dá assim um trailer, né, do filme de como será o seu reino, um reino de justiça. Haverá justiça nessa terra, irmãos. Haverá justiça para o necessitado, para o pobre. O Brasil hoje grita por justiça. E não só o Brasil, as nações gritam por justiça. Não há justiça nesse mundo. Só haverá justiça dentro do reino. E nós podemos contemplar isso. É o que Jesus falou: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque ele será saciado. Há um reino que está vindo, há um domínio. O mundo, as pessoas andam nas trevas, elas não conhecem essa verdade, eles não conseguem se alegrar com essa verdade. Por mais dolorida que a vida nesse mundo seja, nós podemos nos alegrar e nos regozijar, porque haverá justiça. E a Bíblia diz que ele ferirá essa terra com as palavras da sua boca. Ele vai acabar com a injustiça. Ele não só vai acabar com a justiça, ele vai mudar até a natureza dos animais. O leão não vai comer mais a cria dos animaizinhos. Imagina o leão comendo palha, pastando com a vaca. Ele nos dá aqui um vislumbre deste reino.
Agora, o que eu acho tremendo e que eu quero entrar com você de uma maneira rápida, para já estarmos caminhando para o final, que logo depois que Jesus ensinou para eles a respeito do reino, que eles devessem orar a respeito do reino, Jesus depois, mais no final do seu ministério, começa a ensinar para eles algumas coisas mais a respeito da vinda desse reino. E aí ele diz assim: não procurem pelo reino, porque dirão para você, ele estará ali ou estará aqui, ou o reino estará neste lugar. E ele diz bem claro: o reino estará dentro de vós. A primeira coisa, a primeira ação de Deus é trazer o seu reino para dentro aqui, ó. Bate aí no seu peito. O reino do céu vai estar aqui, ó. É para entrar dentro dos indivíduos, é para entrar dentro das pessoas. E o que é este reino? A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria. Ainda que o mundo caia e estremeça, há uma alegria que vai invadir o coração das pessoas. Existe um gozo que pode entrar dentro de você, como Paulo e Silas na prisão. Hoje você custa achar algum pastor ou um líder que está pronto para estar. Eu falo, não, eu enfrento isso aqui e posso ir para a prisão, né? Já não quer isso. E quando entra na dificuldade, então só chora e choraminga. Mas Paulo e Silas estavam dentro da prisão fazendo o quê? Cantando, louvando. Por quê? Estava fazendo festa dentro da prisão? Estava achando bom? Estava achando bom apanhar? Não, é por causa de um reino que entrou dentro deles. Um reino que está aqui. Um reino que as corrupções não atingem. Um reino que não há ladrão que possa roubar. Ele está aqui dentro de mim. E foi isso que Jesus falou. Então, a primeira maneira da qual Deus, em Jesus, começou a trazer o reino de volta, é colocar ele dentro das pessoas. Essa é a primeira maneira do reino. O reino virá de uma maneira muito mais ampla, e nas Escrituras fala tudo a respeito disso. Nós não temos tempo para falar sobre isso, nem quero tomar o seu tempo. Eu quero que você vá dormir cedo hoje, trabalhar amanhã, segunda-feira, mas alegre, amém? Quando o reino, que é essa que tem que ser a nossa mentalidade, nós compreendermos isso, eu preciso entender, primeiro, como eu vou participar deste reino. Então, a primeira maneira que eu preciso compreender é que o reino quer entrar dentro de mim. Ele quer entrar dentro da vida de todas as pessoas. E Jesus trabalhou para que isso pudesse acontecer. Como é que ele fez isso? Como é que isso está acontecendo? E como é que nós podemos trazer isso? Antes que eu fale isso, eu quero deixar para você que tudo o que eu disse a respeito de Jerusalém, aquela fonte de Gihon, tem tudo a ver com a manifestação do reino pleno. Uma outra hora, eu prometo para vocês que nós vamos falar profundamente sobre isso. Mas vamos entrar, só para a gente já caminhar para o final, como que Jesus trouxe esse reino para dentro de nós. Capítulo 7 do Evangelho de João, nós temos algo aqui, que eu quero aqui inclusive deixar uma palavra de encorajamento para vocês, principalmente para a igreja aqui de Araguari. Capítulo 7, versículo 37, quero te dar o contexto antes de nós lermos o versículo. Você vai ver ali no comecinho que os próprios irmãos de Jesus estavam ali criticando eles
e dizendo, aquele que se diz e ser profeta e quer se manifestar e falar das coisas do reino, ele não fica aqui escondido, ele vai para onde tem o público e lá se manifesta para se revelar. E aí os irmãos dele dão uma cutucada nele e falam, por que vocês não vão, você não vai então, desce para Jerusalém? Porque estava acontecendo a festa dos tabernáculos. E lá todo mundo subia para Jerusalém, a nação inteira, estrangeiros vinham para ali, aquele lugar estava lotado de gente. Aí eles falaram, vai para lá e se anuncia, se revela. Aí Jesus falou assim, não vou não, vocês podem ir. Eles desceram e a Bíblia diz que Jesus logo depois subiu secretamente para Jerusalém, sozinho, e chegou ali sozinho. Aí a Bíblia diz aqui, no versículo 37, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Olha bem, vamos analisar aqui um pouquinho. No último dia da festa, o dia mais importante. Por que era o dia mais importante da festa? Havia um costume, há ainda, até hoje, mas eles não praticam isso mais, os judeus, porque não existe mais o templo. Mas naquela época que existia o templo, os judeus criam que o Messias iria chegar provavelmente na época das festas dos tabernáculos. Por quê? Porque era-se dito que quando o Messias vem, e está escrito isso, que eles tratam ele como o príncipe, e no livro de Ezequiel, trata do novo templo que será construído em Jerusalém, e que quando o príncipe vier, e ele se assentasse no trono, do trono dele correria um rio de águas vivas, e que este rio sairia pelo limiar da porta do templo, iria até a porta do leste, desceria para o vale de Sidrom, e ele começaria a correr, logo depois ele se dividiria em 2 rios, uma parte do rio vai para o mar Mediterrâneo, que ele fala o grande mar, e o outro desceria para o mar Morto. E a Bíblia diz que onde quer que aquele rio passava, ele trazia vida, ele transformava tudo. E na beirada daquele rio nascia toda espécie de frutas, árvores frutíferas, e a palavra mais correta é, onde o rio passa, ele traz vida. Então, o judeu cria que isso iria acontecer na festa dos tabernáculos. Mas aí o que acontecia? Como o Messias não tinha chegado, os sacerdotes desciam até o poço de Siló, enchiam os baldes de água, subia para o altar e derramava água naquele altar, simbolizando e lembrando os judeus que o Messias viria e que isso iria acontecer. Isso era uma tradição deles por causa das profecias. Agora, a gente compreender nesse contexto, veja comigo, Jesus se levanta naquele momento, naquela hora de grande expectativa, que todo mundo queria ver aquela água sendo lançada no altar, ele diz, todo aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Que coisa tremenda, gente. Nada, eu disse para vocês, nas escrituras é desperdiçado, nada, nenhum ponto e nenhuma vírgula. Mas agora vem o mais bonito. O que diz aí no finalzinho do versículo? Ele diz assim, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, deixa eu te mostrar algo aqui lindo. Já pensou se você fosse como Simeão, entrasse ali no templo
dirigido pelo Espírito Santo, aí você tomasse Jesus nos seus braços. Quantos gostariam de ter essa experiência? Ia ser lindo demais. Você imagina aquele rosto daquele bebê, a beleza, o que estava ali. E, tanto é que Simeão falou: Senhor, isso aqui me basta, pode me levar. Quero mais nada na vida. Isso aqui me encheu, me realizou, estou pronto, chegou minha plenitude, pode me levar. Que experiência, hein? Você já pensou uma virgem dar à luz? Que loucura, que experiência linda. Tudo na vida de Jesus é assim, um negócio extraordinário. Aí você vai, Jesus cumprindo a profecia de Isaías 61. Pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, multidão atrás dele. Jesus trouxe um reboliço na religião, nos governos, o imperador, os romanos, todo mundo ficou louco. Ele balançou com tudo. Você imagina uma coisa dessa acontecendo, gente? Mas ele foi adiante. Ele morreu na cruz. A sua morte na cruz. Que coisa extraordinária, gente. É imensurável a demonstração de amor. É imensurável o que aconteceu na cruz. A própria natureza se sucumbiu diante daquele ato. A Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra por 3 horas e meia. Houve terremoto, tudo sacudiu. A própria natureza, ela se sucumbiu diante de tal ato que Jesus realizou. Mas não para aí. A Bíblia diz que ele desceu ao inferno. Eu não tenho ideia o que é isso. Agora eu estou falando até com um menino de primário. Eu não sei o que é isso. Mas a Bíblia diz que ele libertou os cativos. Também não sei o que significa isso. Eu sei que dentro do inferno há coisas que nós nem conhecemos. Mas ele foi além. Ele entrou em todos esses lugares. Ele enfrentou a sepultura. O corpo dele, esse corpo que nós temos, enfrentou a sepultura. E aí acontece uma coisa extraordinária: a ressurreição de um homem para a eternidade. Isso explode a mente de qualquer um. A Bíblia diz que ele passou a ser o primogênito, ele é o primeiro entre muitos, porque ele abriu a porta. Ó morte, onde está você, ó morte? Onde estão os seus aguilhões? Não temos mais pavor da morte. A morte já não nos causa esse pavor, porque ele venceu, a ressurreição venceu. Mas existe algo mais extraordinário. Nem parece, né? Mas tem. A Bíblia diz aqui que ele foi assunto aos céus, ele foi levado aos céus e se assentou à direita do Pai. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele, como homem, como primogênito, como primeiro, cheio da vida de Deus, ele abriu as portas da eternidade, ele abriu as portas do céu e entrou naquele lugar. E se assentou e assumiu toda a autoridade do universo. Nós não sabemos medir isso. Nós não sabemos a medida de todas essas coisas. Mas ele, como homem, ele conquistou a autoridade que lhe foi dada. Ele falou: agora eu posso governar. Agora o meu reino pode realmente começar a vir. E a primeira coisa que eu vou fazer é isso que está escrito em João 7,37. O Espírito ainda não havia sido dado porque ele não havia sido glorificado. Agora ele chegou lá,
ele foi glorificado, ele foi assunto aos céus, ele teve a autoridade de se assentar. Agora ele falou, agora eu posso derramar deste Espírito, agora eu posso distribuir deste Espírito. E aí ele começa a cumprir as profecias. Joel 2, e eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre as reuniões da igreja, também, mas é sobre toda a carne. E aí está um Cornélio com a família dele, lá na casa dele, orando. Um romano, um gentio, um desprezado, sozinho na casa dele orando. Aquele Espírito que Jesus falou, invade a casa do homem, entra dentro da família. Você está me entendendo? O rio foi aberto, o rio foi aberto nos céus, essas águas desceram, estão correndo para fazer de pessoas fontes desse rio, para que esse rio flua, corra. Essa água viva que não acaba, uma água que sacia, uma água que tem plenitude nela, entra dentro de você e flui, como a Bíblia diz, e salta para a vida eterna, porque ela não acaba, não tem o que rouba, não tem o que tira. O reino entra dentro de você, o reino invade a sua vida, ele toma conta da sua alma, ele flui em todo o seu viver. Para terminarmos, a manifestação, as aparências deste rio na vida de uma pessoa, ela tem várias formas, e uma delas, ela é muito falada claramente ali no capítulo 9 de Isaías, e sobre ele repousará o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de temor a Deus, o espírito de poder. Eu creio fielmente no meu coração, nós vamos ver uma geração nova se levantando. Nós vamos ver uma geração de rapazes, moças, se levantando, não somente com barulhos de línguas, arrepiando, pulo, pode acontecer, não estou falando mal disso, mas tem coisas que são maiores. É como aquele menino de Jesus de 12 anos, olhando para os rabinos e deixando eles de boca aberta, babando. De onde vem tanta sabedoria no menino desse? De onde vem tanto entendimento? Porque a Bíblia fala que é o espírito de entendimento. Uma coisa que nós não falamos muito, Ezequiel fala isso na Nova Aliança, que na Nova Aliança não precisarão ensinar uns aos outros, porque o Espírito Santo vos ensinará. Claro que existe necessidade de ministérios, existem pessoas que vão guiar, pastores, porque tem crianças, tem adolescentes na fé, mas o Espírito te ensina, o Espírito te revela. Se você pegar as Escrituras, você, meu irmão, minha irmã, pegar as suas Escrituras, ir para o seu quarto, chorar ali diante de Deus, ler a sua Bíblia, ela vai se abrir a você, porque você tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Sabe por que nós estamos muitas vezes mornos, cansados, decepcionados até? Porque está faltando essa vida do Espírito. Lembra aqueles dois no caminho de Emaús? Indo de volta, eles deveriam ficar em Jerusalém, e de repente eles estão andando o contrário que Deus queria. Jesus aparece para eles, o que acontece? A Bíblia diz que Jesus começa a abrir as Escrituras para ele. Aí Jesus passa por Moisés, pelos profetas, e lá na frente, o que aconteceu com aqueles discípulos?
Eles disseram: porventura não nos queimava o coração quando ele abria as Escrituras? Quando você começa a compreender as Escrituras, porque o Espírito de Deus está falando com você, vida, fogo, ânimo, força, nasce de dentro de você, ela brota dentro de você, e é isso que mais precisamos em Deus. Nós precisamos de pessoas, rapazes, que vão conhecer as Escrituras. Olha, eu quase chorei, um dia eu estava vendo um cara fazendo uma pesquisa, ele perguntou 10 pessoas que ele identificou que eram cristãos, todos eles falaram que era cristão, nenhum deles pôde falar um verso da Bíblia, nem João 3,16, falei, gente, como é que você quer enfrentar esse mundo? Como é que você quer enfrentar as coisas, as falsas religiões, a oposição das religiões, as mentiras nos nossos governos? Se você não conhece as Escrituras, se o Espírito Santo não está falando com você, se você não tem amizade com o Espírito para Ele te revelar as Escrituras, se nós não ensinamos as crianças, os rapazes, a moça a serem pessoas que vão crescer, que vão conhecer a Deus por eles mesmos, que o Espírito vai ensinar a eles, vamos ensinar a eles, a falar, abre a sua fonte aí, meu filho, e tenha a sua intimidade com o Espírito, receba Ele, para Ele te dar entendimento, te dar sabedoria. Você imagina aqueles 4 ali, os amigos de Daniel, as respostas que eles davam, porque eles estavam cheios do Espírito da sabedoria. Nós precisamos disso. Agora, eu creio de todo o meu coração, uma nova geração vai se levantar, uma geração que vai viver esse reino, rapazes e moças, e não depende do seu passado. Quantas pessoas nós conhecemos que converteram, homens, mulheres, dentro de fazendas, não sabiam ler, mas sentiram o Espírito, receberam Jesus, e depois pegavam a Bíblia e ficavam doidos, eu queria conhecer, eu quero conhecer, e de repente eles abrem a Bíblia e começam a ler a Bíblia. Quantos casos desse? Sabe por quê? Porque o Espírito ensina. Você tem um pai que te ama, um pai que te conhece tudo. Eu creio que nós temos rapazes, mas principalmente mulheres, moças, que vão gerar filhos, que no seu útero vão nascer já com o Espírito Santo de Deus. Você vai impor as suas mãos, porque Ele está aí dentro de você. Você vai gerar bebês novos, crianças novas, porque o Espírito está dentro de você. Você vai gerar essa vida. Mães vão estar lá no seu quarto, orando, aí o rio de Deus vai fluir de você, porque é uma vida. Essa vida vai fluir, vai alcançar o seu marido, vai alcançar o seu pai, sua mãe, o seu filho. É um rio de vida, irmãos. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E este rio vai correr na empresa, vai correr lá na sua loja, vai correr na rua. É para isso, não é para termos reuniões, não é para termos palanque. Somente essas coisas precisamos ter, mas não é para isso. O reino quer fluir as águas dele aí de fora. Este rio, essas fontes precisam ser abertas, ser renovadas. Que Deus nos ajude e que possamos ver uma nova geração de rapazes que conhecerão isso. Eles não somente falarão em línguas, mas eles serão sábios. Eles terão entendimento das Escrituras. As Escrituras vai ser aberta para eles. Eles vão conhecer coisas que nós não conhecemos. Nós carregamos um peso de teologias erradas, teologias gregas, romanas, coisas misturadas, religiosas. Mas eles vão pegar a Bíblia e o Espírito vai fluir, vai ensinar a eles, queridos. Nós precisamos disso mais do que nunca. Nós precisamos ensinar os nossos rapazes, as nossas moças, os nossos filhos, buscarem isso na vida. Você abrir essas fontes lá dentro da sua casa,
nas madrugadas, você abrir o seu coração, deixa esse rio fluir. Nós não somos nada, mas nós temos algo precioso. A Bíblia fala que nós somos como vaso de barro, que segura algo precioso dentro de nós, que é esse reino. Você tem esse reino dentro de você. E eu não sei de você, mas eu estou sedento por algo novo. Eu estou sedento por algo novo na nossa geração. Nós temos que ser como aquela mulher no poço com Jesus. Senhor, me dá dessa água para beber. Estou cansado, deixa essas águas fluir, me purificar. Deixa essas águas trazerem vida, passar aonde morreu dentro de mim. Quantas pessoas estão mortas, não conseguem sonhar nada mais na vida? Maridos, filhos, rapazes, estão mortos dentro deles. Mas aonde essa água passa, ela traz vida novamente. Ela faz as pessoas sonharem. Ela vai sonhar em ser até um presidente. Ela vai sonhar em ser um missionário. Ela vai sonhar em ser alguém que vai fazer diferença neste mundo. E aquilo vai fortalecer ele. As águas vai trazer entendimento do que ele precisa fazer. Vamos ficar em pé? Vamos ter alguns minutos para ministrarmos diante de Deus. Não sei como é que está a sua vida, não sei como você tem sido, não sei se tem áreas na sua vida que está morta, você sente que morreu, ou se tem águas amargas lá, né? Águas que estão precisando ser transformadas. Ou alguns rapazes, moça, você está começando a sua vida e você fala assim, eu quero ter entendimento do que eu preciso fazer, como é que vai ser a minha vida, e Deus vai te dar, Deus vai falar com você. Nós estamos vivendo um momento novo, eu creio em coisas tremendas que vão acontecer. Um reino está vindo, um reino está se manifestando neste mundo. Fale com o Senhor agora. Você, feche seus olhos. Você e Ele, como que se você estivesse dentro do seu quarto. Fale para Ele. Pai Deus, estou tão necessitado. Ou, às vezes, você não está nem sentindo nada, né? Fala, estou necessitado, mas você fala, minha vida precisa mudar. Minha vida precisa ter um novo sentido, um novo rumo. E eu sei que essas águas trazem vida. Eu preciso delas. Pai, fala conosco. Não somente por voz, mas pelo Teu Espírito no mais íntimo de cada coração aqui presente. Senhor, no meio de uma geração tão conturbada, onde tantos estão perdidos e até desanimados, nós precisamos que o Senhor fale no nosso íntimo. Tua palavra diz que o Senhor, o Alfa e o Ômega, diz, assim diz o Espírito e a noiva, venha, venha e beba de graça das águas viva. Nessa noite, Pai, o Senhor nos dá um convite. Eu sei que o Senhor já tem falado pela Tua palavra. O Senhor chamou algumas pessoas neste lugar de uma maneira específica, para que elas pudessem receber dessa água do Senhor. E não importa onde nós estamos, sei que o Senhor pode dar. Nos dá desta água. Aqueles que estão aqui agora clamando, Jesus, dá dessa água, Pai. Deixa beber. Nós precisamos beber, Senhor. Nós precisamos ser renovados nessa noite, Pai.
nesse lugar. Irmãos, nós não temos como impor as mãos sobre todos vocês, mas você que quer mais desse rio, você que quer fluir nesse rio, sai do seu lugar, vem aqui, dizendo ao Senhor: Deus, em mim primeiro, aqui em mim primeiro, a começar em mim, dizendo para o Senhor: Deus, começa em mim, começa em mim, a começar em mim, a começar em mim, a começar em mim. O reino de Deus começa em algum lugar, então começa aqui, olha. Oi, carabaxere, é aqui agora, é em mim, Senhor. Esse reino que se movimenta, esse reino que anda, esse reino que se locomove, esse reino que se movimenta, esse reino que sai, esse reino que chega, esse reino que entra nas casas, esse reino que penetra nos lugares, está em você, está dentro de você. Fala para ele: Senhor, leve esse rio. Se você já fala em línguas, comece a fluir em línguas. Se você não fala em línguas, fala: Senhor, derrama teu Espírito em minha vida, derrama teu Espírito em minha vida. Você nessa noite pode começar a falar em línguas. Deixa o Espírito Santo fluir através de você. Deixa esse rio ser liberado na sua vida. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Flua, 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 flua. Deixa ele fluir, deixa ele fluir, deixa esse rio fluir na sua vida, deixa essa unção fluir. Espírito de Deus, Espírito da sabedoria, Espírito do conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Diga para ele, diga para ele: não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Ele é, porque a minha alma esperou. Tu és o tanque, a fonte da vida. Tu és o tanque, tu és as fontes de água viva. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir esse rio. Mais, 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 mais. Diga pra ele: mais, 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 mais. Tu és Senhor. Meu Deus, tu és meu Deus. Obrigado, Jesus, meu Salvador. Tu és, Senhor, meu Deus amado. Tu
Tu és. A fonte da vida que me encontrou. Tu és. És o dom de Deus, o Messias. Meu Salvador. O meu Salvador. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que a terra tumultue, os montes estremeçam, as águas espumejem. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalado. Deus quer fazer com que esse rio brote no seu coração nessa noite. Antes de nós fazermos a oração final, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu preciso desse rio na minha vida. Eu confesso, Tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador. Eu volto para as fontes de águas vivas, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, se tem alguém aqui nessa noite que está se reconciliando com Deus, entregando o seu coração para Ele, levante sua mão que eu quero abençoar você. Tem alguém que está entregando sua vida para Jesus? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Mais alguém? Ali, olha, Deus te abençoe. Ali também, Deus te abençoe. 3 pessoas. Tem mais alguém? Vocês 3 que levantaram as mãos, pode chegar aqui bem pertinho de mim para eu colocar as mãos sobre vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem mais alguém? Levante a mão. Vem cá, bem pertinho de mim aqui, que eu quero abençoar vocês. Tem mais alguém? Com os olhos fechados, mais uma vez, coloca a mão no coração e repete comigo de novo: Jesus, Tu és a fonte de água viva. Meu coração está aberto, flua dentro de mim. Eu preciso de Ti. Aonde o Senhor passar, haja vida, vida com abundância. Cura o meu coração. Eu Te recebo como meu Senhor, meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Olha para mim. A oração mais importante da nossa vida é essa oração. É a oração que a gente confessa, que a gente fala para Ele: eu preciso de Ti. Que a gente é humilde o suficiente para dizer para Ele assim: Senhor, sem o Senhor não dá. Sem o Senhor não dá. É a oração que a gente fala, abre o coração, fala assim: Jesus, a porta está aberta, entra dentro aqui, dentro dessa casa, não sai daqui mais não. Ele ouviu a oração de vocês, você crê? Que dia que ele vai sair daí? Não vai sair mais. Ele está aí dentro para sempre. O pastor Xanrier falou: não só está aí dentro, mas vai fluir aí de dentro. Eu tenho certeza que algumas pessoas vão começar a falar para vocês assim: aconteceu alguma coisa com você. Aí vocês vão falar assim: ah, tem uma alegria aqui dentro. O que é? É Jesus. E vocês vão ajudar outras pessoas. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? Então eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Eu vou pegar o nome de vocês para a gente estar orando por vocês, para o Senhor fortalecer a vida de vocês. Tá certo? Mas mais do que isso, eu queria que vocês olhassem ali para trás. Olha lá a mensagem do Senhor para vocês. Vocês fazem parte dessa família. Em nome de Jesus. Bem forte o aplauso ao Senhor.